Bom dia, Aline do canal Borgonha, canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E hoje eu vou falar do Clos-Vougeot. Eu acho que o Clos-Vougeot, a primeira coisa que aparece quando vocês fazem uma pesquisa sobre a Borgonha, né, onde ir, o que fazer, aparece o Clos-Vougeot. Mas eu sinto também que existe uma confusão muito grande entre o que é o vinho Grand Cru Clos-Vougeot com o que é o Clos-Vougeot. Então vamos lá, vamos fazer por partes. Primeira coisa, o que é o Clos-Vougeot? Clos no francês quer dizer muro, então é um muro dentro da cidadezinha de Vougeot, que está no miolinho da Champs-Élysées dos Grand Crus, da Côte de Nuits, né? Eu brinco que está na Champs-Élysées aí, da Rota dos Vinhos, da Côte de Nuits. Então, é um castelo, mas não tem o mesmo requinte que o Château em Bordeaux, que o Val de Loire. Era um castelo simples, aonde simplesmente abrigava os monges da ordem cisterciense, tá? E foi lá também que os monges perceberam que existia uma diferença do solo, ou seja, empiricamente, não era nada, foi empírico. Eles perceberam que a uva que estava na parte de baixo não dava exatamente a mesma qualidade com a uva que estava plantada na parte mais inclinada, mais em cima. Então, isso foi empírico, depois foi sendo constatado, tá? E aí, então, o que é o Clos-Vougeot, então? O Clos-Vougeot hoje é um museu, depois no Renascimento foi onde era a casa do Abade também, e lá eles continuavam, então, no cultivo, do vinhedo e, óbvio, depois para fazer o vinho. Tá? Então, é um museu na qual vocês vão ver antigas prensas que datam do século XV, prensas impressionantes, né, com carvalho francês, muito bem construída. E aí você vê a engenhosidade, então, dos monges cistercienses, e não é à toa que toda essa herança que nós temos dos vinhos da Borgonha foram graças a eles. Mas e aí onde o vinho entra nessa história? O vinho então que sai do Clos-Vougeot, ou seja, a uva que sai do Clos-Vougeot faz o vinho Clos-Vougeot, que é um Grand Cru tinto Pinot Noir, que é um vinho austro, um vinho com potência, é um vinho de guarda, é um vinho que nós brincamos que é o vinho do Natal aqui, porque precisa estar frio, não é um vinho fácil de tomar no verão, é um vinho que tem estrutura. Quando eu falo estrutura, padrão Borgonha, mas tem bastante estrutura. Acontece que o vinho que chama Clos-Vougeot, na verdade, é porque a uva saiu dentro da propriedade. Depois da Revolução Francesa, todo o vinhedo do Clos-Vougeot ele foi totalmente dividido. Por quê? Porque o Estado tomou como propriedade do Estado e os vinhedos aí foram todos divididos aí para as famílias na época. Então, hoje dentro do Clos-Vougeot eu tenho 50 hectares para 81 proprietários diferentes. Então eu sempre falo, eu já tomei Clos-Vougeot, tá? Mas de qual produtor? Né? Dentro do próprio Clos-Vougeot, então, nesses 50 hectares existe uma diferença de solo. Eu falo, se você quer entender a Borgonha, a partir do momento que você entende o Clos-Vougeot, que é tudo espalhadinho, a Borgonha, na verdade, é isso. Tá? Então, eu tenho 81 proprietários, mas o nome do vinho chama Clos-Vougeot, mas não é porque é feito dentro do castelo, é porque a uva saiu de lá, o produtor, cada produtor, esses 81 produtores aí, no momento da colheita, né? Eles vão fazer a colheita, um tá do ladinho do outro, às vezes, quer dizer, está do ladinho do outro, vai pegar a uva e levar para o local de produção. Por isso o vinho chama Clos-Vougeot, tá? Por quê? Porque é proveniente da uva que saiu dentro dessa propriedade. Mas não é porque tem produção. Lá não se faz mais vinho. O que acontece é que lá tem muita festa de casamento. Durante a colheita, às vezes o museu faz uma demonstração, né, das antigas prensas que ainda funcionam. Então, às vezes tem uma demonstração. É um local extremamente de festa, porque lá também, desde 1944, então a confreira do Tatevan, que é uma das confrarias mais antigas da Borgonha, antes de 44, essa confraria já foi criada para estimular a venda do vinho da Borgonha entre eles mesmos, depois da crise mundial, depois da crise de 29. Então é um local que é um marco. E foi meio que lá que começou a relançar então o vinho da Borgonha depois da crise de 29, tá? E aí então o Clos-Vougeot é a sede do Chevalier do Tatevan, ou seja, dessa confraria que é a confraria mais histórica aí da Borgonha. Portanto, não tem produção de vinho. O que acontece faz alguns aninhos, aí, uns 2, 3 anos, o próprio museu, eles fazem uma degustação, mas como degustação é muito simples, eu acho que se é para visitar o Clos-Vougeot, o foco não é degustar, o foco é degustar em vinícola totalmente fora do Clos-Vougeot, até porque vocês não vão degustar Clos-Vougeot Grand Cru,
a não ser se é uma fórmula, um preço de degustação mais caro, mas assim, não é o autêntico hoje. O autêntico é o museu, com as antigas prensas, com a cozinha do castelo, com o dormitório dos monges. Bom, não tem mais nenhuma cama, mas tem alguns acessórios que era dos monges. Enfim, com a sala de reunião da confraria. Isso sim, isso é válido, mas eu acho que nem a degustação, nem o almoço. Bom, o almoço é uma experiência legal, mas normal, não tem nada, né? Esse tipo de experiência vocês podem ter em outros locais, em outros restaurantes tops da Borgonha. Vamos dizer que não é algo autêntico, autêntico, tá? A não ser a reunião mesmo dos Cavaleiros do Tatevan, mas se é o almoço só para pagar, que é, né, mais turístico, não. Acho que tem outras coisas que vocês podem fazer mais interessante, tá? Mas então não confunda. Então o Clos Vougeot é um museu, mas não tem produção de vinho lá, tá? E aí existe o vinho que chama Clos Vougeot, que é um Grand Cru tinto, né? Pinot Noir, então, que aí existem vários proprietários, 81 proprietários, e aí então na colheita eles pegam, eles vão cultivar, cada um vai cultivar o seu jardinzinho dentro lá do Clos Vougeot, e na colheita então cada um vai pegar a sua uva e levar para o seu local de produção. Tá? Mas não confundam, porque existe uma certa confusão. Ah, eu quero fazer uma degustação lá. Lá hoje é um museu, tá? E bom, e tem muitos casamentos também. E é a reunião então da confraria todo terceiro sábado à noite, né? Todo terceiro sábado do mês. Tem a confraria, mas aí tem que fazer parte dessa confraria, tem que ser apadrinhada, enfim, é um outro processo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e à très bientôt!